E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo belezinha com vocês? Comigo está tudo ótimo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Depende da hora que você está vendo este vídeo. Pessoal, quando se fala em remake, reboot, a pessoa já associa a filme ruim, né? Bom, hoje eu vou trazer os 10 piores e os 10 melhores remakes de filmes. Eu vou listar para vocês, então é um top 10. Os 10 piores filmes e os 10 melhores filmes. Primeiro vou falar os piores e depois os melhores. Mas antes de começar, clica no like e se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Sem mais enrolação, embora pro vídeo. O nosso 10º pior remake de filme é Carrie, a Estranha, de 2013. Quando Brian De Palma lançou Carrie, a Estranha, em 1976, não imaginou estar criando um dos trabalhos mais emblemáticos de sua carreira, além de montar uma nova estrutura narrativa e a engendar planos absolutamente brilhantes. O diretor soube lidar com temas extremamente complexos, como religião, sociedade e rejeição. Pelo diferente, no entanto, o cineasta Kimberly P. Tracy o refilmou e entregou um filme burlesco que em nenhum momento transporta o espectador para a atmosfera do conflito. Pelo contrário, ficamos sempre com um sorriso no rosto pelo fato da má construção de cenas e atuações histéricas que beiram o ridículo. O nosso nono pior remake é Água Negra, de 2005. É sábio que nosso querido Walter Salles é um baita realizador. Filmes como Central do Brasil, de 1998, Diários de Motocicleta, 2004 e Linha de Paz, 2008, falam por si, mas aqui no remake do terror japonês Dark Water, Água Negra, 2002, não vemos nada do seu cinema autoral. Mesmo contando com um ótimo elenco formado por Jennifer Connelly, John C. Reilly e Tim Roth Salles, pisou feio na bola. Fez um trabalho genérico que possuía um roteiro risível e tinha cenas pavorosamente mal construídas. Oitavo pior remake, Godzilla, de 1998. Completamente focado nos novos efeitos visuais, essa nova empreitada norte-americana de Godzilla, comandado pelo megalomaníaco Roland Emmerich, investe em trazer para Nova York quase um daqueles dinossauros vistos no franquia Jurassic Park. A diferença é que temos aqui um iguana gigante. São diversas as explosões e o caos é total nas ruas. Emmerich só esqueceu apenas de um detalhe: criar uma história no mínimo plausível. Sétimo pior remake, Névoa, de 2005. Essa refilmagem de A Bruna Assassina, de 1980, cult do gênero repleto de planos soberbos, engendrados pelo mestre John Carpenter, é tão patético que poderia facilmente nem ser citado por aqui, mas sua ruindade e mediocridade é tamanha que decide lembrá-la, além de transformar o forte drama de uma pequena cidade litorânea numa bobagem adolescente. Ai, meu Deus do céu, que bosta de filme. As péssimas atuações e toscas investidas de sustos
tornam este um dos remakes mais incultos já produzidos. Sexto remake pior, A Hora do Pesadelo, de 2010. O icônico vilão Freddy Krueger sempre foi mais conhecido por suas devastas maluquices surreais, que propriamente por um apelo obscuro ao assassino, diferente de seu irmão de gênero, Michael Myers, por exemplo. Mas não é que a Platinum Dunes, também responsável pelo remake de O Massacre da Serra Elétrica, A Morte Pede Carona, Horror em Westminville e Sexta-feira 13, resolveu contratar Jack Eater Haley e investir numa pegada mais séria, apostando numa personalidade psicopata. O resultado foi um fracasso gigantesco, enfadonho e que em pouco tempo foi esquecido. O longa é terrível. Quinto lugar de pior remake, temos Conan, o Bárbaro, de 2011. Eis mais um grande fiasco em crítica e bilheteria. O 3D ainda se difundia e era a atração caça-níquel no momento. Mesmo assim, o resultado foi desastroso. Também não é para menos. O já experiente em remakes Marcus Nispel realizou um trabalho Desculpa aí, gente, a tosse, tá? Desculpa aí. O trabalho é tão insosso que muitos saiam da sessão antes mesmo do fim. O troço está longe de ser um épico e não trazia nem mesmo um astro que pudesse chamar a atenção. Então, diferente daquele estrelado pela lenda Arnold Schwarzenegger, essa produção é absolutamente esquecível. Não é inesquecível, é esquecível. Quarto pior remake, O Sacrifício, de 2006. O Homem de Palha, de 1993, de Robin Ward, uma brilhante junção entre o terror e crítica social, pode até hoje ser visto e apreciado, isso porque não envelheceu e os pontos debatidos continuam mais pungentes do que nunca. Por outro lado, O Sacrifício de Neil LaBute, estrelado por Nicolas Cage, é um dos maiores erros quando se fala em remakes. É completamente sem tato, detém uma das atuações mais canastras de Cage e fez com que a ideia original de Red virasse uma paródia colossal. É quase um crime. Terceiro pior remake, Old Boy, Dias de Vingança, de 2013. Após a confirmação de remake do jovem clássico Old Boy, 2003, de Park Chan-wook e também de Spike Lee, comandaria o projeto. Muito se especulou a respeito, a dúvida era geral entre público e crítica. E no fim das contas, o longa não tinha mesmo nada a ver com o estilo que consagrou Lee. Além da abordagem sem alma e seguindo um convencionalismo narrativo e estático, o casting é um desastre total, uma afronta à obra original, que acabou felizmente sendo ignorado e jogado ao ostracismo. Segundo pior remake, Planeta dos Macacos, 2011. Podemos destacar como ponto positivo apenas a sofisticada maquiagem deste reboot Planeta dos Macacos, dirigido por Tim Burton. Ok, talvez Tim Roth mereça também um crédito, mas é evidente que sem final forçado, preocupado em causar
a ideia de criar um romance entre humano e símio, o roteiro pedestre e seu pavoroso elenco tornam esse um dos exemplos mais negativos entre filmagens. Isso porque O Planeta dos Macacos, de 1968, de Franklin J. Scrivener, era o filme perfeito para ganhar uma nova roupagem, já que apesar do grande texto e representatividade do gênero, Skiffy, sua maquiagem, um marco na época, e linguagem mostram-se suplantadas, necessitando, assim, de uma revista, o que os recentes Planeta dos Macacos, A Origem, 2011, Planeta dos Macacos, O Confronto, 2014, fizeram muito bem. E, finalmente, em primeiro lugar, temos Psicose, de 1998. O primeiro colocado, na verdade, talvez seja melhor que alguns dos citados nesta lista, pelo menos em conceitos estéticos e textuais. A questão aqui é bem mais inusitada. No final da década de 1990, o bom cineasta Gus Van Sant foi contratado para fazer simplesmente o remake de um dos maiores suspenses da história do cinema, Psicose, de 1960, o que para ele foi um prêmio, já que era fã assumido de Alfred Hitchcock. Surpreendentemente, Van Sant decidiu que não mudaria nada do filme original, e assim o fez, exceto uma peculiar cena de masturbação envolvendo Norman Bates. Repetiu quadro a quadro tudo o que fez Hitchcock, usou a trilha clássica de Bernard Herrmann e instituiu os atores Vince Vaughn e Anne Hathaway a seguirem a trejeitos de Anthony Perkins e Janet Leigh. No entanto, o tiro saiu pela culatra. O troço foi considerado uma cópia barata pela crítica e público, sem nenhuma liberdade artística e de atuações vexatórias, sendo uma catástrofe também para o próprio estúdio, justamente o oposto que fez o mestre do suspense, que mancada Gus. Bom, gente, agora deixando de lado esses remakes horríveis que foram feitos, vamos para os 10 melhores remakes já feitos, né? Começando com o nosso 10º colocado, Madrugada dos Mortos, de 2004. O Despertar dos Mortos, de 1978, clássico de George A. Romero, causou grande euforia na época, tanto que foi uma das obras mais emblemáticas do autor criado até o subgênero de zumbi, e virando tendência na cultura pop. Décadas se passaram e o assunto foi deixado de lado. Era apreciado apenas pelos fãs mais ferrenhos do estilo, mas eis que surge o novato Zack Snyder com o seu Madrugada dos Mortos e pega todo mundo de surpresa. Além de possuir a característica crítica social do anterior, novamente o tema em ascensão indiretamente foi responsável pelo aparecimento de séries, livros e quadrinhos posteriores. Nono melhor remake, Bravura Indômita, de 2010. Brava Indômita, de 1969, foi o longa que deu à lenda John Wayne a seu único Oscar. Harry Huntley também foi bem elogiado pelo tocante western que fez, mas cerca de 40 anos depois, os irmãos Coen decidiram contar sua versão do livro e que deu origem ao filme. O resultado foi um trabalho recheado de grandes momentos e atuações. Tem em seu cast nomes como Jeff Bridges, Matt Damon e Josh Brolin. Dono de 10 indicações ao Oscar e por muitos é considerado melhor que a primeira adaptação. O 8º melhor remake é Os Infiltrados, de 2006.
É inegável que Conflitos Internos, 2002, é um ótimo filme de premissa original e possui críticas sutis em relação à força policial e hipocrisia geral da sociedade, como também é evidente em Che Departed. Transporta todos esses tópicos e supera sua fonte de inspiração com uma direção frenética do mestre Martin Scorsese. A atuação matadora de Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon e companhia foi até responsável pelo primeiro Oscar do cineasta, rendeu inclusive 289 milhões. Sétimo melhor remake, 11 Homens e um Segredo, de 2002. Diferente do primeiro 11 Homens e um Segredo de 1960, que reuniu astros como Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Peter Layford, colocadas numa trama boba em muitos cuidados, mas atenta em destacar as personas dos sujeitos, onde teriam que roubar dos 5 cassinos em uma só vez e refilmagem de Steven Soderbergh, mesmo tendo também um elenco estrelado por George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon, possui uma história bem mais charmosa, articulada e envolvente. Sexto melhor remake, A Identidade Bourne, de 2002. Sim, antes de Doug Liman adaptar a grande romance de Robert Ludlum, tivemos anteriormente uma versão feita para a TV de A Identidade Bourne, de 1988. Não é preciso ir longe para então perceber a diferença de qualidade entre esse primeiro filme e aquele vivido por Matt Damon. Supera o anterior em todos os sentidos, sendo também um trabalho importante para ditar um novo estilo de fazer ação no cinema. Nosso quinto melhor remake, eu não assisti porque eu tinha medo antigamente. Drácula, de Bram Stoker, de 1992. A primeira adaptação de Drácula, de 1931, estrelado pela lenda de Bela Lugosi, e sem dúvida uma peça de arte do terror, porém é inegável citar que o filme, comandado por Francis Ford Coppola, cerca de 60 anos depois, é um romance muito mais adulto e interessante. Além de possuir uma trama charmosa, contou com atuações magistrais de Gary Oldman, Winton Reader e Anthony Hopkins. Sem dúvida, já é um jovem clássico. Quarto melhor remake, Ben-Hur, de 1959. Engana-se você se pensa que essa coisa de remake começou há pouco tempo. Em 1907, foi feita a primeira versão de Ben-Hur, outra em 1925 e somente em 1959 que aquele protagonizado por Charlton Heston, considerado o maior épico de todos os tempos, saiu do papel. O filme até hoje emana um grande poder. São só pelas locações, mas em relação à incrível odisseia vivida pelos personagens central e envelheceu muito bem, obrigado. Neste fim de semana foi lançado um novo remake estrelado por Jack Hudson e Rodrigo Santoro, sem a grandiosidade e a importância do anterior. Terceiro melhor remake, O Enigma do Outro Mundo, de 1982. O Monstro do Ártico, 1951, de Howard Hawks, adaptava a história Logos Cherry, lançada na revista Austro-Dingy Stories, em 1938, e chegou até a ser considerado a melhor sweet fee difundida da década de 1950. Mas quando John Carpenter fez uma versão O Enigma de Outro Mundo, em 1982, com Kurt Russell,
O público se rendeu a uma das obras mais engenhosas do mestre do terror, que misturava ficção científica, suspense e horror, como poucos fizeram. É uma obra-prima que permanece intocável, mesmo com todo o gore latente. Segundo lugar, A Mosca, de 1986. Apesar de apostar numa abordagem mais visceral, diferente do original, A Mosca, de Cabeça Branca, 1958, de Kurt Neumann, que era muito mais um horror clássico, David Cronenberg realiza um trabalho que busca testar o limite físico e emocional do humano, e por assim suas relações. O filme aqui equipara níveis de emoção, tensão e inventividade de forma pouco vista na sétima arte. Jeff Goldblum faz aqui o papel de sua vida, com uma atuação calcada, sem olhares e pequenos trejeitos. Seth Butler é um personagem tridimensional que passa bastante credibilidade e aflição. A maquiagem também é soberba, chegando a faturar naquele ano o Oscar nessa categoria. E finalmente, o primeiro melhor remake é Scarface, de 1983. Aqui, outro filme da década de 1930, com a direção de Howard Hawks, que ganha um remake absolutamente superior. O novo Scarface contou com um fabuloso Al Pacino no papel principal, uma disparadíssima direção de Brian De Palma e um excêntrico roteiro de Oliver Stone, que situou o enredo nos anos 80, transferiu o local de trauma de Chicago para Miami. A fita ficou também marcada na história com o personagem Tony Montana, um maluco que simbolizava várias faces da época e impressionava pela desenvoltura em determinadas situações. O longa até hoje consegue se comunicar pela força pelo debate e pela força que debates seus temas e pelas ambições dos envolvidos. Gente, eu sei, foi um vídeo extremamente longo, mas eu queria mostrar isso para vocês. É isso aí, esses são os 10 piores e os 10 melhores remakes. Depois de muito tempo sem postar top 10, eu postei. Bom, gente, é só por hoje. Eu fico por aqui e volto em algum momento com mais um vídeo para vocês. Até a próxima. Fui!